Hey guys, tudo bem com vocês? Meu nome é André Barbeiro, eu sou aluno de jornalismo e com o objetivo de democratizar a educação e a informação de boa qualidade, eu criei o Já é Hora Podcast. E hoje vamos falar um pouco sobre a importância das mulheres na política. So, let's talk with the real world. Para conversar com a gente, eu tenho 3 presenças ilustres. Graduada em Direito, integrante do Grupo de Estudos em Direito Constitucional e Cidadania, coordenadora do GT de Dado do Legislativas, projeto de extensão sobre política e gênero da Universidade Federal do ABC, e pesquisadora sobre cotas de gênero e participação feminina na política, Débora Cristina Gomes está com a gente. Tudo bem, Dé? Oi, André. Oi, meninas. Bom dia, sim. Tudo bem comigo? Estou bem feliz por estar aqui hoje, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre participação feminina na política, também com pessoas maravilhosas que são vereadoras e demonstram na prática como é essa participação. Obrigada. Co-vereadora eleita em São Caetano do Sul pelo Mulheres por Mais Direitos do PSOL, funcionária pública da educação, Fernanda Gomes está com a gente. Como vai, Fê? Olá, tudo bem? Muito feliz também de estar aqui. Vamos que vamos. Todo espaço para discutir a importância da mulher na política e ocupar todos esses espaços. É sempre mais um espaço para a gente ocupar. E a última, mas não menos importante, vereadora mais jovem eleita na cidade de São Paulo, pelo PSOL, psicóloga e ativista dos movimentos negro, feminista e LGBTQIAP+. Luana Alves vem conversar conosco. Tudo bem, Luana? Tudo bem, André. Obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui com mulheres que também, enfim, estão nessa batalha por a gente estar em espaços de poder. Obrigada. Eu que agradeço a presença ilustre de vocês 3. Eu estou um pouquinho nervoso. Espero que dê tudo certo. Bom, Dé, vamos começar eu e você aqui nossa conversinha. E as meninas podem interromper a qualquer momento para conversar com a gente, tá bom? Na nossa reunião, Dé, a gente falou um pouco sobre gênero, né? Você falou que os termos femininos são rotineiramente substituídos pela palavra gênero. O que isso significa e o que, portanto, seria gênero? Inicialmente, a gente precisa compreender um pouquinho sobre o sexo, que são características anatômicas naturais, então com diferenças físicas. Mas ele é utilizado como instrumento de poder, para que uma figura dominante possa determinar e imputar papéis e atribuições para cada categoria, então feminina e masculina, de forma arbitrária e utilitária. E essa relação é chamada de gênero. A socióloga Eliette Safiotti, inclusive, pontua que o homem em si não é o inimigo da mulher, nem enquanto indivíduo e nem enquanto categoria social, apesar de ser personificado por ele. O alvo em si é esse padrão dominante de relações de gênero. Por isso que muitas vezes a palavra gênero é utilizada como um fenômeno que estuda as mulheres, não devendo ser confundido de maneira isolada com a própria figura feminina. Porque a própria historiadora Joan Scott afirma que estudar as mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tem pouco ou nada a ver com o outro sexo. Quando, na verdade, qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Por isso que é importante a gente estudar o gênero em si. Acredito também que seja interessante a gente fazer um resgate histórico, né? Então, fala pra gente, faz uma linha do tempo pra gente, né? Quem foi a primeira mulher a conseguir direitos na política, direitos, né, de participação política, e quando isso aconteceu? Bem, o Brasil, apesar de ser novinho comparado aos outros países, tem uma história bem interessante sobre a participação da mulher na política. Bem, vamos partir da Constituição de 1824, a Constituição do Império. Essa Constituição sequer considerava as mulheres cidadãs, elas não estavam no artigo que previa quem são os cidadãos brasileiros. Lá em 1880, foi elaborada a Lei Saraiva, que abriu a possibilidade de voto para pessoas diplomadas, então não determinou sexo, era pessoas diplomadas, o que levou a Isabel Matos Dillon, que é uma cirurgiã dentista lá da província de Rio Grande, a requerer o alistamento eleitoral e obter o registro de eleitora em 1887. Mas ela foi impedida de exercer o direito ao voto. Veja só. Só depois, então, nós temos a Constituição da República, em 1891, que também silenciou quanto ao sufrágio feminino. Então, se perpetuou essa ideia de que mulheres não têm nada a ver com política.
Só em 1910, quando o movimento feminista no Brasil, assim, lutou fortemente pelo sufrágio, nós temos as reivindicações das sufragistas brasileiras, especialmente o grupo liderado pela Leolinda Daltro, professora, que fundou o Partido Republicano Feminino, mesmo sem as mulheres possuírem direitos políticos, veja só. E nesse período, a Berta Lutz, que é um grande ícone do movimento sufragista, fundou, junto a outras mulheres, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que pressionou muitos políticos, muito mesmo. E a partir disso, em 1927, então veja só, não faz nenhum século, a Celina Guimarães conseguiu se alistar eleitora no estado do Rio Grande do Norte, em decorrência de uma lei estadual. E a Alzira Soriano Teixeira se candidatou e venceu a prefeitura da cidade de Lages, também no Rio Grande do Norte. Então, veja, nacionalmente ainda não era uma possibilidade legal. Mas, enfim, depois desse período, a gente teve outros parlamentares que conseguiram essa conquista. Então, a gente tem a deputada Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada, e a Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher negra parlamentar. Então, assim, só em 1934, com a nova Constituição, finalmente a gente teve todos os direitos políticos ativos e passivos. Fê, em 2000, vamos andar agora um pouco no gênero, tá bom? Em 2000, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, foram criados pela ONU, né? O objetivo 3 era a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Em 2015, essa agenda muda, né, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E no objetivo 5, a igualdade de gênero é visada. Como a gente está nessa caminhada, né, então como que essa igualdade de gênero caminha hoje no Brasil? E você acredita que essas políticas públicas, as poucas políticas públicas que a gente tem sobre isso, elas se deram exclusivamente por conta da pressão da ONU ou não? E eu gostaria também que a Luana, depois da Fê, comentasse. Bom, acho que jamais, né, que esse crédito vai ir exclusivamente para a ONU, esse crédito ele está na luta das mulheres ao longo, no mundo inteiro, né, toda pauta que acontece em alguma instituição, alguma organização, ela sempre vem por causa de muita luta, né. Se a gente tem um objetivo que visa a igualdade de gênero, absolutamente por causa da luta das mulheres, que sempre vem sofrendo muito até conseguir chegar em algum espaço de luta, né? Então, antes que chegue ali na ONU, muitas mulheres, muitos movimentos feministas encabeçando tantas lutas por aí, tantos movimentos aqui no Brasil, tantos movimentos internacionais, que fazem com que essa pauta chegue na ONU. Mas o principal crédito, para mim, é claro, é das feministas, é das mulheres que estão em luta aí em cada país. E a gente sabe que é uma luta constante, inclusive, a gente está vendo aí a volta do Talibã, né, em um espaço, a gente sabe que a luta das mulheres, ela tem que ser uma vigília constante, né, ela nunca vai ser, chegou lá na ONU e acabou, não, é uma luta constante, é uma vigília constante para a gente conseguir garantir nossos direitos. Então, o pé que a gente está na caminhada, acho que varia aí em cada espaço que a gente tem, mas o que a gente sabe é que é uma luta que não para nunca, né, é uma vigília constante para a gente conseguir garantir os nossos direitos. Bom, eu tô muito com a Fernanda, assim, eu não acho que tem nada a ver, assim, pra ser bem sincero, eu não acho que tem nada a ver o que eu não tá falando com a luta das mulheres brasileiras, assim, especificamente as mulheres da América Latina, que nunca foram muito bem acolhidas por essas instituições internacionais, sempre foi uma coisa mais ligada a países do centro do capitalismo, né? Eu acho que a luta das mulheres de países latino-americanos, de países africanos, sempre foram lutas muito pela vida, né? Então eu sempre coloco isso, que as mulheres sempre estão na política há muito tempo, assim, a gente entender a política como disputa de poder e disputa pela sobrevivência de muitos povos, né? Então, nossos países, que são países que têm muita história de exploração, muita história de povos inteiros passando fome, muita história de opressão, como é aqui, né? Um país que teve muita... As mulheres sempre foram linha de frente na luta pelas comunidades, né, sempre foram linha de frente na organização popular. Agora, isso não necessariamente se transformou numa representatividade política formal, né? Então, se colocar como vereadora, como deputada, como prefeita, nem sempre essa virada aconteceu, assim. Ela foi acontecendo ao longo das últimas décadas. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa organização mesmo, de perceber que estar nesses espaços
nos ajuda, inclusive, a cumprir esse papel de liderança comunitária, liderança social, que há muito tempo as mulheres são, né? Então, eu acho que a coisa vem de uma luta muito mais profunda, assim, do que as definições internacionais. E eu acho que é isso, exatamente o que a Fernanda falou, é sempre a gente ficar atenta, né? Porque a coisa do Talibã, como ela citou, é uma coisa que parece muito distante, gente, mas assim, para mim faz parte de um certo retrocesso mundial, assim. Quando a gente vê um conservadorismo extremo aqui também no Ocidente, também tem a ver com essa tendência mundial, assim. Tá bem complicado. Ainda nessa perspectiva, eu gostaria de abranger para as três, eu queria que as três comentassem sobre o papel da mulher na política, né? Vocês falaram agora que as lutas feministas que fizeram com que essa igualdade de gênero, que as políticas públicas de igualdade de gênero acontecessem no Brasil, né? A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, homofóbica, né? Então, nessa perspectiva, qual que é o papel da mulher na política? Bom, eu acho que nesse contexto, a gente reivindicar muito que os espaços de poder formais têm que ser ocupados pela gente é muito, muito importante. Assim, isso é muito fundamental. A nossa estrutura de poder, né, estrutura de poder legislativa, parlamentar, é muito machista. Assim, a organização interna dela é machista, gente. Na Câmara Municipal de São Paulo, você vê, assim, a maneira como tratam os parlamentares, a maneira como tratam os gabinetes, é muito de você colocar homens em posições de poder. Tem coisas que não fazem nem sentido para mim. Por exemplo, na primeira vez que eu entrei na Câmara Municipal, os guardas fizeram continência. É uma coisa muito masculina. E gente, eu juro que eu fiz igual, porque eu achei que era um salve, entendeu? Porque eu não entendi de verdade, assim, o que era aquilo, né? Salve. E aí eu percebo que são algumas coisas do estereótipo masculino, do poder, do cara, e que não fazem nenhum sentido para nossas formas de organização social e de organização política, né? Então eu acho que a gente está nesses espaços, sobre a gente estar representada, claro, mas também sobre a gente questionar esse espaço. Questionar essa representatividade vazia, né? Questionar a totalidade. Claro que a gente quer entrar, quer fazer lei, quer votar, quer fiscalizar o nosso papel parlamentar, mas a gente também quer, a maioria das mulheres, eu acho, né? Muitas vezes acontece de ter uma representatividade vazia, né? Que às vezes são, enfim, isso é fato, mulheres colocadas em posições esvaziadas do seu poder dentro dos seus mandatos. Eu vejo isso na Câmara, gente. Algumas mulheres dos partidos mais conservadores, você percebe que não é ela que dirige o mandato. Assim, isso é uma coisa que você percebe trocando ideia com ela. Assim, então, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? De trocar ideia com essas mulheres, conversar, perguntar da vida, enfim. E é uma coisa que você percebe. Então, acho que o legal é a gente estar nesse espaço, fazer o nosso trabalho, mas também tentar mudar esse espaço, mudar a lógica dele, mudar a maneira como ele funciona. Eu acho que isso é mais legal, tentar fazer isso, né? Bom, eu acho que concordo, claro, com tudo isso que a Luana falou. Me lembro também que logo que a gente entrou com o mandato, né, na Câmara, a gente conversou com o presidente da Câmara, inclusive, e a gente falou, ele falou, nossa, são 3 mulheres, né? Ele já conhecia a gente. E a gente falando do pessoal que ia trabalhar junto com a gente, tudo mais. Daí ele mesmo comentou, comigo aqui por trás são todas mulheres que trabalham. E a gente pensou, por que não na frente, né? Por que é você e todas as mulheres por trás? Isso é comum, né? Em todos esses mandatos aqui, que a maioria daqui da Câmara de São Caetano são homens, muitas mulheres trabalham junto, né? Mas nunca são as mulheres que aparecem, né? E nunca há um esforço dos homens para que isso seja revertido, né? Invertido, na verdade. Nunca há um esforço para que as mulheres estejam ocupando aqueles espaços, muito porque os homens não querem perder esses espaços, né? O que a Luana falou, é um espaço majoritariamente ali de homens, né? Não só de homens, mas daquela cultura, né? Machista. Então, eles não querem perder aquele espaço. Quando uma mulher bagunça, inclusive, um pouco a estrutura daquilo, para eles é complicado, né? Então, eles querem garantir que aquele espaço continue daquele jeito. Então, é óbvio que a gente tem que ocupar esses espaços cada vez mais. A gente tem que fazer políticas para garantir que esses espaços sejam ocupados também, né? Tentativas aí, inclusive, de creches dentro da Câmara para que mulheres possam trabalhar ali e ocupar aquele espaço. A gente está vendo a Sâmia, né, Luana, com um problema ali, que o painel de votação marca o nome dela agora em licença maternidade, marca como falta as votações dela. Isso é um absurdo, né? Ela está de licença maternidade, ela tem o direito de estar de licença maternidade e ter isso reconhecido. Isso afasta, porque alguém que pode ver e não sabe o que está acontecendo pode achar que está faltando. E não, ela está passando pelo direito dela, a maternagem, inclusive, né?
de amamentar, então ela tem esse direito de estar licenciada. Então a gente tem que lutar sempre para que esses espaços sejam não só feitos por mulheres, mas para mulheres, né? Que a gente consiga ocupar de fato. E aí também coloco um pouco antes disso, eu acho que a gente tem que ir garantindo em espaços que não ali as políticas institucionais, garantindo que as mulheres tenham voz nesses espaços. Eu faço parte de lutas aí do movimento, de movimentos de funcionários públicos aqui na cidade, e é sempre importante que a gente tente sempre colocar mulheres para falar nesses espaços, né? E não homens, a gente vai garantindo referências assim, e acho que em todas as construções que a gente tem que sempre conversar entre os nossos, para a gente garantir que as mulheres vão ocupando espaços pequenos, porque a gente vai criando uma soma aí de mulheres que podem e devem chegar onde quiser. Eu acho que é maravilhoso o exemplo que a Fernanda falou, porque o da Sâmia diz muita coisa, né? Aparece lá nas votações ausente, mas assim, não é ausente, gente, é licença maternidade. E até dentro da esquerda, Fernanda, você teve uma discussão muito puxada por homens, dizendo que deveria ter suplência. Né, que deveria assumir o suplente nos 6 meses da SAMI. Gente, não é suplência, não tem que assumir suplência. É licença maternidade, né? E às vezes até com uma intenção boa, no sentido de, vai perder um voto em alguns debates e tal, mas assim, até agora não teve nenhuma votação que o voto da Sâmia seria indispensável, não teve nenhuma que o voto dela iria alterar, né, a correlação de forças ali. Então, eu acho que a gente entender que esses espaços têm que ser organizados, inclusive para a maternidade, inclusive para a maneira como a gente vive, a maneira como a gente, enfim, está na sociedade, né? Então, acho que esse exemplo é muito bom mesmo, porque é isso que costuma acontecer. E é igual São Paulo, Fernanda, tem muitas mulheres nos gabinetes dos homens, são elas que às vezes fazem toda a parte organizativa, sabe, montar palco? Montar palco para outra pessoa subir no palco, né? E eu não acho que essa coisa, eu não acho que está errado, mas o que está errado é a gente não compartilhar. Assim, a gente não montar palco junto, tá no palco junto. Então, eu acho que a coisa é mais por aí, entendeu? Mas essa divisão de gênero é super, super demarcada, assim. Então, pensando bastante no que você falou sobre ser uma sociedade machista, patriarcal e homofóbica, e também racista, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala sobre a mulher na política, nessa esfera, nessa perspectiva, nessa sociedade, a gente precisa lembrar que há visões diferentes nesse mundo de pessoas preconceituosas. Tem pessoas que não concordam completamente com as mulheres nesses espaços, que não deveria estar ali, que é o lugar de homens, enfim. Mas também há aqueles que concordam, desde que a mulher esteja alinhada com os interesses do patriarcado. Então, jamais buscando alguma espécie de autonomia, ligação com o feminismo, jamais. E também aqueles que não têm opinião formada ou concordam, mas que oprimem mulheres na política pela sua condição de mulher. E aí é onde entra a violência política de gênero. Então, a violência política acontece, na maioria dos casos, não em forma de agressão física. Pode acontecer também. A gente vê situações muito fortes de assédio, por exemplo. Mas, por exemplo, em ameaças, intimidação psicológica, humilhação, ofensa. Então, seria uma forma de concordar com a participação dela ali. Mas achar natural que elas enfrentem interrupção frequente dos outros parlamentares, a desqualificação nas suas habilidades, a própria desproporcionalidade no repasse do fundo partidário. Então, a gente precisa ter a noção de que a pessoa preconceituosa não é necessariamente aquela pessoa que fala que mulher não deve estar na política, mas também pessoas que impedem que ela exerça o seu papel ali dentro da melhor forma possível. De fato, existe esse efeito, né? Como a gente cobra muito, a gente que é mais progressista, mais da esquerda, coloca, né? Tem mais espaço para a pauta do feminismo. Claro que mais mulheres da esquerda são eleitas, mas também tem uma resposta da parte deles. Eu acho que a gente nem tem noção disso, do quanto mesmo as bases conservadoras cobram dessas lideranças conservadoras que mais mulheres estejam, né? Mesmo que isso às vezes passa longe dos nossos olhos, mas tem muito, assim, da mesma maneira que uma mulher quer votar, uma mulher preta, que é de Quebrada de São Paulo, quer votar em mim porque eu sou também essa mulher, muitas mulheres conservadoras de igreja querem votar na pastora, gente. Isso é uma coisa que eu acho que a gente deve, inclusive, se sentir bem, assim, porque a gente está pressionando o lado de lá, né? Mas eles dão resposta rapidamente também. Assim, eles também conseguem se adaptar ali e fazer algum tipo de, né, colocar então a pastora ou a esposa do pastor, ou para também ser candidata. E é eleita, porque são forças grandes também, né? São também muito numerosas. Eu usei o exemplo da religião porque é onde eu vejo muitas mulheres na Câmara Municipal de São Paulo. Tem as mulheres da esquerda, e as que são eleitas, que não são da esquerda, quase sempre são de igreja.
Algumas não, né? Acho que 2 só que não, mas todas as outras são de igrejas, né? Lideranças, e que, enfim, também querem se colocar como representantes de um certo tipo de feminilidade. Representantes de um certo do que é correto da mulher na política, que é a mulher que cuida, que é a mulher que pensa nas políticas das crianças, que é a mulher. Claro que isso é bom, a gente também pensa nas políticas das crianças, mas de uma forma sem se comprometer até o final, entendeu? Então, gente, isso é muito comum. Quando eu converso com essas mulheres, eu fiquei até o mês passado na liderança do PSOL. Tem 6 mandatos, e eu, como líder, converso com todos os outros partidos. E quando eu vou conversar com essas mulheres, a gente sempre se encontra na pauta de saúde pública e na pauta de defesa das crianças e das mulheres. Né? Porque eu trabalhei em UBS por muito tempo e tal. A gente tem excelentes conversas sobre isso. Pensar política pública, pensar combate ao abuso sexual infantil, que também é uma pauta muito das igrejas, mas que a gente também tem. Não de um viés que eles têm, mas de um viés mais sério tal. Mas a gente sempre esbarra no seguinte: na hora que a gente vai votar orçamento, essas mulheres são orientadas pelos seus partidos a não votar em políticas públicas. Então a gente tem um limite, muito bem colocado. Assim, elas até podem concordar que tem que ter mais dinheiro para o SUS, mais dinheiro para a assistência social, mais dinheiro para os conselhos tutelares, mas na hora de votar orçamento, a ordem vai vir de cima e vai colocar que não pode votar nesse tipo de coisa. Então é nisso que a gente tem dificuldade, assim. Eu acho até bacana o que a Luana falou sobre questão orçamentária, porque nós vemos pouquíssimas mulheres nas comissões de orçamento, pouquíssimas. Também em relação à Constituição, nós vamos encontrar as mulheres na comissão com relação à educação, com a educação à saúde, principalmente, e assim, não é por acaso, gente, isso não é por acaso. As mulheres, apesar de serem vistas como parlamentares, ok, elas são limitadas nessas esferas mesmo, é bem exatamente isso que ela falou. No Legislativas, que é o projeto que eu participo lá na UFABC, eu sou coordenadora de dados, então nós temos um banco de dados desde 2004 que abrange todo o ABC paulista com relação aos projetos de lei das vereadoras. E a gente encontra majoritariamente denominação de nome de rua, dia de não sei o quê, e pouquíssimo a gente vê com relação ao orçamento, com novos projetos. Isso não é por acaso, não é porque elas não têm vontade, não é porque elas não querem destinar mais verba para outras questões, porque elas não querem, enfim, mexer com relação a também leis ordinárias. Não é isso. É porque isso é coisa de homem. Isso não é coisa de mulher. Ô, Débora, isso me lembrou, inclusive, que dentro do nosso mandato temos homens também, né? Companheiros aqui, não só do mandato, mas do partido, que, enfim, fazem um mandato com a gente. E até em conversas, assim, informais, né? Na rua, mas, assim, com outros companheiros. Quando vai falar de orçamento, não vira e pergunta pra gente. Vira e pergunta para os nossos companheiros. É muito engraçado isso, né? Assim, temos todas as condições para conversar sobre isso, somos nós que vamos falar sobre isso, mas não, vira para falar com o homem que está do lado. É muito sintomático, né? Toda hora, Fernanda. Tem reunião que a gente já se organizou no gabinete de que não vai homem. Porque, assim, algumas reuniões a gente, né? Porque a gente sabe que se for, vai ser reportado a ele. Né? Reuniões que são com grupos mais progressistas, aí a gente coloca os companheiros do meu mandato para estar comigo e tal. Mas reunião que é com esse tipo de grupo, não dá. Se for um homem do lado, vai acabar para mim. Ainda mais um homem mais velho, vai acabar para mim. Você vê que a gente também faz isso. Então, ó, sem combinar, a gente também faz a mesma coisa. A gente vê que é sintoma mesmo, né? A gente sabe a necessidade disso, a gente sabe a necessidade de se defender, né? Enquanto mulheres juntas. E a gente também faz isso aqui. Olha só, que impressionante, né? A gente vê na história muito que as mulheres só são consideradas hábeis para algum tipo de trabalho quando o papel do homem não pode ser exercido, né? Quando o homem não consegue, quando não tem gente para fazer isso. A gente viu isso muitas vezes nas grandes guerras, né? Muitas mulheres foram para os campos de exército. E então eu queria que vocês me respondessem, né? O porquê essas mulheres só são vistas, só são hábeis, né? Só são vistas como hábeis a esses trabalhos nesses momentos, né? E se isso é uma prática capitalista e se ela vai de desencontro com os valores cristãos? Bem, na verdade, eu acho que vá em grande encontro.
Até mesmo porque, apesar da gente falar muito da esfera produtiva do capitalismo, do trabalho assalariado, existe também a esfera reprodutiva da vida e da mão de obra, que engloba a gestação, aleitamento, cuidado com criança, idoso, doente, alimentação, limpeza, ufa, mas que não tem remuneração nenhuma. E é isso que é destinado à mulher. A própria, pensando na questão histórica, a própria Inquisição foi um instrumento de disciplinar o corpo das mulheres diante a nova divisão sexual do trabalho, que confinou as mulheres à esfera reprodutiva. A historiadora Silvia Federici fala que até mesmo Marx não olhou com tanta atenção para essa esfera. O capitalismo necessita de hierarquias. E, conjuntamente, a diversas religiões que abrangem, mas não se limitam à cristã, há a imposição de uma disciplina social de organização de trabalho e construção do papel de mulheres. Então, criando uma imagem desvalorizada da feminilidade. Então, obediente, silenciosa, casta, submissa aos homens. Então, assim, não é só que elas só são consideradas hábeis em momentos oportunos. É porque elas nunca são consideradas como trabalhadoras, nem mesmo em todas as funções que elas exercem. Por quê? Se não tem salário, não é trabalho. É obrigação. Mas é trabalho, sim. Não, eu também concordo com o que a Débora falou, assim, eu acho que essa divisão, né, de gênero do trabalho, ela cria uma desvalorização global da capacidade de trabalho feminina, assim, tanto para a esfera do cuidado, reprodutiva, e que envolve coisas físicas, né, como falou a Débora, mas também envolve coisas não físicas, assim, as mulheres fazem gestão afetiva dos espaços que elas estão, isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com sobrecarga, enfim, mas também gera o seguinte efeito, que mesmo no trabalho que não é o trabalho, digamos, reprodutivo, do tipo trabalho fora de casa, trabalho assalariado, trabalho de vendedora, trabalho de fábrica, trabalho de qualquer coisa que é fora de casa, mesmo assim as mulheres ganham menos. Porque tem essa cultura de que o trabalho da mulher é mais valorizado, né? E quando você fala de momentos da história em que o trabalho das mulheres para fora foi mais estimulado, mais valorizado, às vezes por condições de guerra, às vezes por condições, enfim, outras, isso causou um barateamento do preço da mão de obra. Porque você contrata mulher, você consegue pagar menos, entendeu? E tem mais uma questão que é a seguinte: tem essa coisa, essa cultura, às vezes, que a gente acha que historicamente as mulheres conseguem fazer o cuidado e os homens provêm com bens materiais. E, gente, não é bem assim, assim, as mulheres sustentam e cuidam em várias vezes, assim. Então, mesmo no mundo do trabalho, você fica em condições piores. Se você tem que sustentar o seu filho, gente, você vai aceitar uma coisa pior, assim. Você vai aceitar, muitas vezes, condições de trabalho mais rápidas, que você vai conseguir rapidamente sustentar os seus filhos, mas você está em condições piores de trabalho. Assim, então isso é um efeito que também acaba gerando, assim. Então, mesmo no trabalho para fora, a gente acaba percebendo esse efeito, que como tem uma desvalorização do nosso trabalho por uma questão de identidade, não tem nada a ver com produtividade, não tem nada a ver, tem a ver com demarcação de gênero. Assim, e isso é muito conveniente para o mundo capitalista, né? Porque você consegue ter uma metade da massa trabalhadora mais barata, é muito bom. Assim, se você for patrão. Então é isso, assim, você não tem interesse em, de alguma forma, questionar essa prática, questionar essa estrutura. Que, Luana, é interessante se você for patrão e também se você for homem, né? Não é só nem patrão, a gente tem essa cultura aqui. É interessante, né, que se continue essa cultura, porque ela sempre favorece, né, os homens aí nessas situações. Claro, em situações de poder a gente sempre coloca mesmo. Mas é interessante, é óbvio, esse resgate histórico aí também que a Débora faz, a gente sabe que culmina nisso, culmina nessa divisão que a gente tem e continua até hoje, e que a gente tem que lutar para debater sobre isso, né? A gente tem que lutar para se colocar ainda e falar assim, não é assim, para ainda ouvir todo mundo falando, sim, sim. Não, temos capacidade de fazer os mesmos trabalhos. Não, mulher não tem, mulher tem são coisas diferentes. É um instinto, né? Ou a mulher nasce sabendo cuidar. Não, a mulher nasce brincando de boneca, né? Brincando de boneca e cuidando de criança, enquanto o homem não, né? Eu lembro que uma vez li um estudo que homem brinca com brinquedos que são fluidos, assim, que vão, com o carrinho que vai, com a bola que vai, tudo que vai é passageiro, o homem não fica, né? Não fica cuidando de coisas, não fica ali. Então a gente tem essa divisão desde criança, ela vai acontecendo naturalmente e ela influencia muito, né? Mulheres crescem a partir das suas brincadeiras, homens crescem a partir das suas brincadeiras enquanto criança, isso influencia em todo o resultado que a gente tem aí hoje, que parece que é uma coisa natural, mas absolutamente não, né? É essa construção toda que é feita para isso, é feita para continuar garantindo essa perpetuação aí desses espaços.
E galera, como que essa desvalorização, né, do trabalho, a desvalorização da mulher, como que isso poderia ser reestruturado, né, ser organizado, educado, né? Como que a gente poderia combater isso? A gente mexe com bastante esferas diferentes. Eu digo, por exemplo, na esfera trabalhista em si, a gente tem na CLT que garante que se você exerce a mesma função, tem o mesmo período ali dentro de uma empresa, por exemplo, você deve receber o mesmo. Mas a prática é essa? Não é. E não é a única lei trabalhista que é desrespeitada, especialmente com relação à mulher. Quantas mulheres voltam antes do período da licença maternidade porque está com medo de ser demitida, mesmo tendo a estabilidade? Quantos processos trabalhistas a gente tem de mulheres que foram demitidas nesse período de estabilidade? Ou que foram negligenciadas também logo que voltaram? Tudo isso, por exemplo, gente, você abre o LinkedIn e você vê mulheres gratíssimas pela empresa porque garantiu esse direito. Assim, é um direito. Não faz mais que a sua obrigação, de fato. Então, a partir do momento que a gente precisa demonstrar uma gratidão extrema por quem detém o capital, por estar dando um direito nosso, a gente já perdeu enquanto sociedade. Eu vou por aí também. A gente sabe que é uma estrutura muito enraizada, sabe, André? Então, eu acho que uma mudança mesmo, a gente vai ter com a sociedade inteira mudando, assim, com uma mudança estrutural profunda. Mas mesmo nessas condições que a gente tem hoje, a gente pode melhorar muito. Assim, então, é isso. Tem uma lei que coloca que, enfim, não dá para você pagar salário diferente para pessoas que fazem a mesma função. Não tem nenhum tipo de punição para a empresa que faz isso. Não tem. Não tem nenhum tipo de fiscalização e tal. Aqui em São Paulo, a gente está tentando fazer uma discussão que não vai para frente, mas é uma coisa mínima, sabe? Que é a gente tentar fazer uma lista suja do machismo. E que nem é punir a empresa, porque o município não pode fazer isso. Mas é o município não fazer nenhum tipo de acordo comercial com empresa que é machista. Né? Então, o município tem muitos acordos comerciais com empresa terceirizada, com empresa de alimento, com empresa de. Tudo que você pode imaginar, o município de São Paulo, que é o maior da América Latina, tem parceria com empresas, com milhares de empresas. Assim, a gente poderia fazer uma regra de que empresas que forem machistas não vão fazer nenhuma transação com o município de São Paulo. Assim, é uma coisa que a gente poderia fazer, mas que não faz. Assim, não tem interesse de fazer isso. Então, existem coisas que daria para a gente avançar, né? Ou então a gente pensar na questão de ampliação de creches. Assim, também é outra questão. Assim, a gente tem ainda fila de creche. Isso impede as mulheres de conseguirem ter um mínimo de independência e de autonomia. Assim, então isso é uma coisa que, claro que é um direito da população como um todo, das famílias, dos pais, dos avós, mas a gente sabe que se não tiver uma creche, vai cair para a mulher. Ou vai cair para a mãe, ou vai cair para a avó, ou vai cair para a tia, ou vai cair para qualquer mulher que estiver próxima daquela família, que vai ser a vizinha. Gente, isso é uma coisa que eu mais vejo. Às vezes não cai para o marido, mas cai para a vizinha. Entendeu? É uma coisa que é da maneira como o machismo se estrutura e vai se colocando nas comunidades, né? Então dá muito para a gente avançar ainda. Muito mesmo. Eu acho que também cada uma sempre vai colocando o exemplo daquilo que tá. Então, eu sou inspetora licenciada aqui em São Caetano, né? Então, eu trabalhei em muitas escolas aqui. E agora, dentro da Câmara, a parte que eu sigo é muito na luta da educação, com o funcionalismo público aqui da cidade. Então, é engraçado que a Luana comenta das creches, né? A gente sabe que isso é verdade. Mas a gente tem ainda também as mães, às vezes, não conseguem nem vagas para os filhos, né? E eu vejo tanta gente vindo falar comigo que não consegue vaga numa escola próxima. Nem não consegue vaga, não consegue uma escola próxima. É sempre a mãe que está atrás de não consigo o próximo, então eu tenho que levar para não sei onde. Mas e meu trabalho, o que eu vou fazer? Mas eu tenho que buscar perua, tenho que buscar transporte. Além disso, da gente ter o problema de não ter vaga, ter que deixar o cuidado. Quando tem, ainda tem um outro problema, que eu nunca vi chegar um pai para falar comigo sobre isso. Foi sempre mãe. E aí, acho que dentro das escolas também, mais um micro espaço ali que a gente pode falar sobre todas essas coisas com as crianças, né? Com as crianças desde pequenininhas, ensino fundamental, ensino médio. A gente tem nos espaços de educação pública uns casos assim que os funcionários chegam todos lá e não tem preparação para trabalhar naquele espaço, para cuidar daquele espaço, assim. Assim, chega e vamos trabalhar. Um vai ensinando para o outro, vai ensinando para o outro. Então a gente vê tanto absurdo assim de colegas, e não culpando o colega de maneira alguma, assim, culpando essa sociedade que vem nisso, né? E a gente só vai repetindo. Mas os colegas,
eles conversam com as crianças repetindo essas coisas machistas que a gente está dizendo aqui, de brincadeira. Como assim você vai brincar com essa boneca, menino? Falando, né? Professores, inspetores, enfim, todos vão repetindo. Então, a gente tem possibilidade de, nos microespaços também, ir garantindo essas coisas, porque a gente sabe que isso é só com uma mudança profunda aí de toda a sociedade que a gente vai conseguir inverter essa lógica, mas a gente tem que ir atuando nos pequenos espaços para a gente conseguir garantindo que vai ampliando essa massa aí, né, para a gente conseguir lutar todo mundo em conjunto. Então, a gente tem que garantir sempre. Eu acho que, para mim, isso é sempre fundamental, porque sempre fica um recado para mim, sempre fica, acho que esse recado eu gosto de falar. Cada um sempre tem uma função muito importante naquele espaço que está, não importa o espaço que é, a gente sempre tem uma função de garantir o debate, garantir a conversa, e assim a gente sempre consegue ampliar essa luta. E aí, mulheres, né, a gente sempre consegue ampliar essa luta pelos direitos das mulheres, se a gente vai se colocando no espaço que a gente está, conversando com as colegas que a gente tem, se fortalecendo entre outras mulheres nos espaços que a gente está, porque sozinha ninguém faz nada nunca, né? Mas se fortalecendo em outras mulheres, em outras colegas, para a gente conseguir ampliando essa luta, que é uma luta que a gente sabe que não é para agora, né? Mas ela tem que ir indo aos poucos para a gente conseguindo, tendo força para continuar lutando por ela. Isso é muito triste para as crianças, né? Essa falta de participação dos pais, né, na educação deles. Eu acho que faz muita falta, né? Eu, graças a Deus, tive a participação muito presente do meu pai na minha criação. Já ouvi de um ou outro também que, na verdade, que ficava em casa enquanto a mulher ia trabalhar, que é muito interessante. Um professor meu, né, falou isso, e eu fiquei... eu achei interessante porque não é algo comum, né? Infelizmente não é algo comum. Ele ainda usou a expressão graças a Deus a minha mulher trabalha. Foi muito interessante, porque normalmente que a gente tem essa visão de que o homem é o provedor e, né, essa visão patriarcal, né, e super machista da sociedade. Eu também acho que é muito triste, mas assim, para tentar ter algum otimismo aqui no nosso papo, nos últimos anos, eu vejo um pouco de mudança, de verdade, vejo assim, porque acaba que até pela crise econômica que a gente está vivendo, as pessoas ficam mais em casa, até pela questão do desemprego e também até por mudanças culturais pequenas que vão acontecendo, eu percebo mais homens assim participando. Quando eu trabalhei em UBS, eu tinha consulta de pré-natal que vinha só o cara, assim, pré-natal não, de pré-natal não, né, a gente tem que ver a mulher, consulta de nenenzinho, de recém-nascido, que vinha só o cara e o recém-nascido, assim, porque às vezes era isso, e era bem ok, assim, isso acontecia com uma certa frequência, até foi mais nesse período mais dessa crise econômica, enfim, mas que acabou talvez causando esse efeito interessante, assim, eu acho que é uma coisa legal. A gente tem um projeto de lei que é o pré-natal masculino, que ainda não foi aprovado, que é de ter, durante o período de pré-natal, né, ter momentos de conversa com o homem, de tentar falar sobre paternidade, falar sobre identidade, falar sobre o que você pretende fazer com seu filho, enfim. É uma série de... Porque é isso, assim, é cultura. Às vezes os homens, assim, querem, mas tem um medo absoluto de ser feminilizado, de ser... né, mas é isso, assim, eu acho que tem formas da gente tentar lidar com isso, e espero que as coisas avancem mais, assim. Não, é muito interessante esse projeto. Eu estou entusiasmado. Espero que dê certo. A gente está falando muito sobre as lutas feministas, né, que garantiram, se não todos, muitos dos direitos das mulheres, né? Acredito que todos, mas enfim. A Lígia Lessa Bastos, em 1978, foi a única mulher eleita que não integrava a luta feminista. Ela era do Arena, o partido da ditadura. Dé, você explicou para mim que os direitos foram conquistados, né? No seu TCC, você explicou para mim que os direitos foram conquistados pelos movimentos feministas, né? A gente está comentando isso aqui. Então, o que leva ela, né, e muitas outras hoje em dia que se dizem conservadoras aí contra esses movimentos que garantiram os direitos, né? E nessa perspectiva, como que vocês analisam os movimentos de direita, né, de extrema direita, que retrocedem tudo isso?
Bem, no caso da Lígia, ela era uma mulher alinhada ao conservadorismo. Isso é um fato. Ela, professora, lutava pela educação e, de fato, as pessoas tendem a gostar quando a mulher quer ser política e tal, mas com relação à educação, crianças, enfim, e tal. E por muitos anos ela foi a única mulher no Congresso Nacional, principalmente por essa razão, por ser uma mulher alinhada ao conservadorismo, no partido Arena, e por estar ali pelas crianças, enfim. Isso é um reflexo do período vivido e as relações hierárquicas, tanto sexuais quanto de classe e raça, porque ela era uma mulher rica, com família, militar também, branca, então tudo isso tem a ver. E todas essas relações também permeiam a orientação política da mulher. No caso das que se identificam atualmente também, de direita e extrema-direita, isso é muitas vezes uma forma de se desvincular da forma mais radical possível das ideias de esquerda e seus estereótipos. Então, existem diversas mulheres com ideologia de direita, mas que concordam com pautas sobre poder de voto, violência doméstica, licença maternidade, igualdade de gênero, mas não estão de acordo com o feminismo, que é considerado um movimento de esquerda. Eles afirmam até que o feminismo tem discurso de ódio aos homens e à família. Bem, isso traz uma boa reflexão sobre representatividade feminina, porque ela pode ser dividida entre descritiva e substantiva. A descritiva é relativa ao espaço ocupado por uma mulher. Então, tendo uma mulher em cargo político, a representatividade. Já a substantiva envolve os interesses que essas mulheres representam. Isso porque eleger uma mulher é um avanço, mas isso não significa necessariamente a priorização das pautas para as mulheres ou do feminismo em si. Sim, assim, é um efeito muito perverso que às vezes acontece, porque a maneira, da mesma forma que a gente avança, a gente consegue convencer mais mulheres a estar junto com a gente, isso gera uma sensação de ressentimento muito forte em parte da sociedade conservadora, um ressentimento, uma raiva, você querer brecar aquele movimento. E muitas vezes esse ressentimento se traduz em querer fortalecer uma figura feminina que pode brecar esse crescimento feminista. É muito complexo, é contraditório, mas dá para entender, dá para você perceber esse efeito. Então, muitas vezes o ressentimento contra o feminismo vai se traduzir em criar e fortalecer uma figura de mulher, uma figura feminina, que vai se colocar contra todas as outras mulheres e contra a luta feminista, né? E reafirmar o papel de cuidado, de cuidar das coisas domésticas, de não pensar em economia, de não pensar em estrutura. Então, isso é algo que acaba acontecendo. Assim, é um efeito muito terrível, né? E que a gente tem que tentar, ao máximo possível, fazer frente. Assim, mas é uma coisa que acaba acontecendo, sim. E essas mulheres que estão nesses espaços, elas têm ganhos com o feminismo. Elas, assim, honestamente, se não fosse a luta feminista, elas não estariam ali. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não tenho zero dúvida em relação a isso, assim. Mas é isso, é visto como uma... nem que seja, por culpa do feminismo, ao contrário, na chave inversa. Porque tem um ressentimento com o feminismo e aí você fortalece essas mulheres, assim. Mas também existe muita variedade nisso. Assim, para ser justo, da maneira como eu tenho conhecido, existem as mulheres conservadoras que são muito ideológicas, assim, muito ideológicas mesmo, que cresceram na igreja, que creem profundamente naquilo. Assim, mulheres, eu conheço uma, assim, não vou citar nomes aqui, mas que é da família da Assembleia de Deus, que é filha do patriarca da Assembleia de Deus, que ela cresceu naquilo. Todos os irmãos e as irmãs estão em cargos parlamentares, e ela é uma das melhores oradoras da Câmara. Assim, porque é alguém que é muito, muito convencida. E tem outras que não. Assim, que você conversando no particular, né, ali na hora do cafezinho, você percebe que não é uma coisa tão convencida assim, entendeu? Que ela, digamos, que tá naquele lugar mais por algum tipo de conveniência de um grupo que ela faz parte. Assim, então existem também nuances nisso, assim. É engraçado isso, porque a gente tem que lutar até pela palavra feminismo, né? A gente, para ter essas conversas, a gente precisa, às vezes, assim, não vamos falar sobre feminismo, vamos falar assim ponto a ponto, com essas colegas, né, ou com essas mulheres. A gente vai falando ponto a ponto, e nesses pontos a gente vê que a gente tá na mesma luta, né? Mas quando a gente coloca a palavra feminismo, muda, né? Muda toda a situação, aí assusta, porque aí carrega todas essas outras lutas aí que vêm em conjunto e devem vir, né? Do feminismo. Então a gente às vezes, eu pelo menos, às vezes estou numa conversa particular, eu deixo essa palavra de lado para conversar ponto a ponto. Aí você vai colocando, né? Eu tenho certeza que a gente sempre faz isso, né?
A gente vai colocando ponto a ponto, vamos discutir, vamos discutir, vamos discutir. A gente discute os pontos do feminismo sem falar, estamos discutindo feminismo. Porque aí a gente se entende, né, inclusive. Só que quando você coloca a palavra, e eu acho que deve colocar, aí muda tudo, né? Aí muda toda a situação, porque aí carrega todas essas lutas que devem ser em conjunto. E Luana falando aí dessas mulheres, inclusive, me lembrou claramente Damares aí, né? Que está colocada aí, né? Uma mulher que luta, assim, nossa, que figura e tudo mais, mas é um conservadorismo, enfim, um retrocesso tão grande que. Mas não deixa de ser uma figura super forte ali, né? Que muitas mulheres se espelham e muitas mulheres veem como. Não só mulheres, né? Mas muitas pessoas veem como. Tá defendendo a família, tá defendendo nossos costumes, né? Os costumes da família tradicional brasileira. É perigoso isso, inclusive, né? Óbvio, a gente deve conversar e lutar para combater isso. Enfim, só lembrar. Eu queria comentar sobre a Damares. A nossa ministra da Família, Mulheres e Direitos Humanos tem, como você disse, um impacto enorme, né, nessa ideia na política, em conversas sobre feminismo. Eu queria que vocês comentassem isso, né? Qual que é esse impacto em si, né? Vai lá, Dé, que eu te interrompi. Não, eu ia fazer um paralelo que é bem interessante de você observar sobre o papel das mulheres nesse conservadorismo, porque a gente tem dois lados, ou talvez no mesmo espectro até, que é a Damares Alves, então ministra, né? Então ocupa uma posição muito importante no governo. É claro que no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é onde a mulher deve estar, né? Jamais no da economia, Minas e Energia, não. E também a gente tem, por exemplo, a Michelle Bolsonaro, que faz aquele papel da mulher, crianças e projetos sociais e família bonita, perfeita. Então, o papel da mulher, apesar de estar inserida na política, também é fomentado por olhares diferentes. Então, tem a mulher que fomenta dentro da política o patriarcado e essas ideias conservadoras, e também aquela mulher que faz o papel de sustentação do homem. Então, ela está ali para trazer o presidente para sua razão, para lidar com as questões delicadas da sociedade, porque ele está ocupado mexendo com coisas, pautas importantes. E ela está ali se dedicando a toda a questão social e jamais ideológica, jamais ideológica. Isso estava uma guerra muito relevante no dia 8 de março. Você pode ver que no dia 8 de março, é claro que as mulheres da direita querem trazer para elas essa discussão. Não, é o dia da mulher. Agora, a forma com que se aborda o papel da mulher, o dia 8 de março em si, acontece uma briga ideológica, digamos assim. Por exemplo, mulheres que nem são conservadoras, mas são liberais, falam que na verdade são conservadoras, mas se dizem liberais. Dizem que não, a gente considera o 8 de março um dia muito importante para a mulher, mas a gente não quer se aproximar dessas ideias ideológicas do feminismo. Meu Deus, elas vão acabar com todos os homens, enfim, e tal, quando na verdade é a mesma coisa, só que um movimento de fato. Então a Damares vem muito para isso, para quebrar essa ideia de feminismo, trazer aquela mulher feminina, mas não feminista, né? Então a gente vê bastante isso. E com relação, por exemplo, a gente pega agora a ONU está com o projeto de igualdade 50-50, e a Damares pouco assim se dedica a promover questões de gênero, de fato, porque há outras prioridades, digamos assim. O que eu posso falar da Damares é que é isso, né? Ela é parte de um projeto de poder, ela é parte de uma coalizão conservadora. Assim, então a gente tem nesse governo o militarismo, os grupos super liberais, a gente tem a Damares, que representa um grupo dentro dessa coalizão conservadora, reacionária, que tem de tudo, assim. E ela é uma representante forte dos setores mais de igrejas, assim, e que tem essa pegada super conservadora, e ela é uma grande representante desses grupos, gente, porque as igrejas têm uma coisa muito complicada, assim, que é a seguinte, eu tenho uma postura que eu acho assim, a gente critica o conservadorismo das igrejas, é óbvio que a gente critica, mas muitas vezes nós, que somos da esquerda, progressistas, não entendemos o papel que as igrejas têm nas comunidades. Assim, que é um papel de organização popular, é um papel de combate à fome, é um papel de defesa, muitas vezes, de vínculos familiares, mesmo que de uma forma muito torta,
mas tem. Assim, é um papel de conforto, é um papel de ajudar uma mãe que está vendo seu filho tá no uso abusivo de substância. Então é isso que acontece, assim, cumpre esse papel. E tem um programa político conservador com isso. E a Damares, para mim, ela é a síntese desse papel da igreja. É assim, porque ela vai te falar o que está certo e o que está errado para essa mulher, e que você tem que ser a bela recatada do lar, mas ela vai dar mão de conforto. Assim, ela vai falar uma palavra que vai dar um tipo de conforto emocional para uma pessoa que está numa situação ruim, entendeu? Então, ela é muito uma síntese disso, sabe? A Damares, gente, ela, enfim, é uma pessoa que já teve trabalhos sociais amplos, que envolveram já sequestros de crianças indígenas. Isso é uma coisa que é importante sobre a biografia dela, mas que envolveram também combate à fome infantil, combate à desnutrição infantil. Então é isso que a gente faz com isso, né? A gente entende o papel que cumpre, né? Entende o tamanho da questão, o tamanho do BO. Fê, em 1983, o PASME, é assim que fala? Programa de Atenção à Saúde da Mulher, foi criado e com ele tinha uma pauta interessante, que era a luta da descriminalização do aborto. Por que o aborto ainda não é legalizado? E sendo que já faz tanto tempo que essa luta está aí. Bom, ele não é exatamente por toda a conversa que a gente teve aqui até agora, né? Porque não é interessante que mulheres tenham direitos, principalmente sobre os próprios corpos, né? Legalizar o aborto, para começar, não é nenhuma questão de ideia política ou não, porque o aborto, ele existe, né? O aborto, ele é feito, muitas mulheres, no Brasil a gente tem, no Brasil e no mundo inteiro, a gente tem mulheres que abortam hoje, ontem, há 10 anos, há 100 anos, mulheres sempre abortaram, né? Então, legalizar o aborto não é uma questão de ideologia, como se podem colocar aí. Legalizar o aborto é uma questão de saúde pública, né? Legalizar o aborto é fazer com que mulheres pobres não morram fazendo um aborto, porque mulheres ricas fazem aborto em clínicas clandestinas e não morrem, e eles são seguros. Então, legalizar o aborto é uma questão de saúde pública, principalmente para mulheres pobres, negras. A gente sabe que é quem mais é afetada com isso. E o aborto, ele não é legalizado porque segue toda essa lógica que a gente está conversando até agora, né? Não é interessante que a mulher tenha um direito sobre o próprio corpo. Isso dá mais autonomia para ela, né? Isso tira ela de mais um papel assim de dominação ali do homem, que é a mulher, esposa, mãe dos filhos, né? Que cuida da casa. Então a gente tem um papel aí que não pode ser quebrado, né? Essa autonomia para as mulheres, enfim, isso também é histórico. A Débora já citou aí a Silvia que fala sobre isso, assim, em todo momento da Inquisição, né, que essa luta de aborto não é de agora, né, de não ter filhos, não perpetuar, não é de agora. Isso é uma batalha porque é uma coisa exclusivamente das mulheres, é uma coisa que dá um direito para as mulheres de decidirem sobre os próprios corpos, decidirem o momento em que elas querem ter filhos ou não querem ter filhos. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente uma situação mais bizarra ainda, né, de uma menina de 9 anos, acho que ela tinha, né, que fizeram, inclusive, né, falando da bancada religiosa aí, né, fizeram um auê tão grande em cima dessa situação em que uma menina tinha o direito de nem ela tinha o direito dela realizar um aborto, ela era um direito aquele aborto naquele momento, porque era um caso de violência, de estupro. Há alguns casos que no Brasil o aborto é legalizado, né? Em caso de estupro, em caso de anencefalia, né? Acho que a Débora deve saber também melhor. Em caso de estupro, em caso de anencefalia, e tem mais um caso que eu não lembro qual é o terceiro, inclusive. Enfim, tem alguns casos que o estupro, o aborto, ele é legalizado e ele é garantido. Até isso eles se querem acabar, né? Com esses direitos que já são garantidos aí há tanto tempo. Então, é isso que eu já falei, né? Que é uma vigília constante para a gente conseguir garantir nossos direitos. Tem um longo caminho pela frente. A gente está vendo países vizinhos aí conseguindo essas garantias, né, de um aborto legalizado, seguro, gratuito para todas as mulheres, porque a luta é para que seja assim para todas, porque, como eu já disse, as mulheres ricas abortam e quem não sabe disso, acho que está fechando os olhos para essa realidade, né? As mulheres ricas abortam, elas pagam, elas não morrem, enquanto as mulheres pobres estão abortando com os métodos mais perigosos possíveis, em clínicas clandestinas muito insalubres, mas que existem. E então isso é uma questão de saúde pública, né? E não uma questão de se vou deixar ou não uma mulher abortar. Como eu vou garantir que essa mulher sobreviva quando ela abortar. Não, realmente. E é preocupante que nós
observemos o aborto como uma questão criminal, né? Porque, na verdade, o aborto é crime. Ele tem, como que eu posso falar? Sim, tem situações em que ele não é crime. Não vou usar termos jurídicos também, não precisa. Mas então, risco de gravidez, então, quando houver estupro ou quando for feto anencefalo. Então, essas são as hipóteses em que a mulher não vai ser presa. Então, veja só, a mulher não vai ser presa, gente. A gente está falando sobre uma mulher ser presa por interromper uma gravidez. Entende? E, por exemplo, um pai abandonar o seu bebê e nunca mais o ver não é nenhum tipo de interrupção na vida dessa criança. Não é. E veja só, a gente está falando sobre uma criança que nasceu, que vai ter a vida inteira e vai ter N situações que ela vai viver lidando com a ausência de uma figura paterna. Tudo bem no Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de crianças que não têm registro, mas tá tudo bem. Agora, uma mulher que não tem filhos, digo no sentido de que não quer ter aquele filho por qualquer razão que seja, isso que é muito importante de a gente frisar, por qualquer razão que seja. Ela quer interromper a gestação. A gente não está falando sobre. A gente tem imagens, né, e ideias que são vendidas de que é uma coisa violenta e tal. Não, violenta é o que acontece hoje. Violenta é o que acontece hoje, da forma com que é feita. A socióloga Débora Diniz escreve bastante sobre a questão do aborto no Brasil. E quando você lê os números e a situação e como esses abortos são feitos e quantas mulheres morrem por causa disso, fica nítido que é realmente uma questão de saúde pública e a motivação maior disso ser criminalizado é por questão de dominação. Por falar assim, você não pode ter controle sobre o seu próprio corpo e sua decisão e você está fadada a essa vida como mãe. E isso a gente vê também com relação à laqueadura, com relação a, às vezes, até mesmo DIU. Você precisa ter autorização do seu marido, ou às vezes nem é seu marido, e você precisa ter autorização. Gente, o que é isso? A gente está falando sobre o direito da mulher escolher. Veja só, ela nem está grávida. Ela decide não querer ficar grávida e ela não pode, porque precisa ter autorização de um homem. Entende? Assim, não tem sentido. É nitidamente uma questão de dominação masculina. O André, mas eu acho que aí respondendo curtamente, né, a sua pergunta de por que ainda a gente luta para o aborto ser legalizado, por que ele não é legalizado, é basicamente porque ele é feito por mulheres. Se o aborto fosse feito por homens, ele já teria sido legalizado há muito tempo. É muito triste isso, né, gente? Nossa, eu não sei nem o que comentar, porque é muito difícil. Bom, a nossa última pergunta de hoje é a seguinte. Por que o Brasil está entre as 50 nações com menos mulheres na política? E como a gente pode resolver isso? Essa é difícil, assim, eu escrevi uma TCC basicamente sobre esse assunto, por que isso ainda acontece, por que ainda é assim. A gente tem nós avançamos muito, não tem como falar que não, nós avançamos muito e estamos avançando cada ano mais. Até porque nós tivemos a nossa lei de cotas que garante 30%, e veja só, é uma questão muito interessante, porque antigamente era 30% das candidaturas. Então, veja só, se eles quisessem, eles nem colocariam as mulheres ali. O fato é, 30% não pode ser homem. Muitos partidos sequer iam atrás de mulher, porque não tinha interesse. As mulheres não têm interesse. Elas têm, gente, é só que os partidos também não têm interesse em pegar aquela mulher que é líder de uma comunidade, que já faz um trabalho ali local relevante, e trazer para uma esfera política de fato que vá mudar a vida de mais pessoas. Então, o Brasil está em 140º, 42º lugar, de acordo com a Interparliament Union, que fala sobre as mulheres a presença feminina nas câmaras de deputados e Senado Federal. E é interessante porque a gente está próximo de países como a Arábia Saudita e a Líbia. E a gente fala que lá, nossa, eles vivem num grande conservadorismo. Nossa, a gente vive numa bela democracia, né? Mas veja só, os resultados são muito diferentes? Não, são mais próximos do que a gente imagina. Mas falando sobre realmente a questão das mulheres, como que a gente pode fazer isso? Bem, atualmente a lei de cotas ela é muito mais rígida, digamos assim. Temos punições maiores, então os partidos atualmente eles podem sofrer sanções com relação a verba, então financiamento, mas também em contrapartida
isso vale apenas para cargos proporcionais. Então, para vereador, para deputada, sim. Agora, para cargos majoritários, dificilmente o partido vai colocar uma mulher para servir como o rosto ali. Você já viu quantas mulheres candidatas à presidência? Você vai pensar quem? Ah, Dilma e Marina Silva. Acabou. Ah, você lembra a Luciana Genro, que foi e tal? Gente, sim, você vê pouco. Por quê? Porque não convém. Os partidos, eles observam, tem duas razões principais, que é a diminuição dos riscos. Então, eles vão pegar, por exemplo, alguém que se adeque mais à expectativa populacional, que vem também já dessa noção de que um homem branco, rico, vai roubar menos e que ele está mais apto, porque ele tem uma escolaridade melhor. Então, eles vão diminuir os riscos pegando uma pessoa com esse perfil, ou seja, a mulher já está fora. Uma mulher com baixa escolaridade, negra, está fora, super fora. Ou eles também podem tentar maximizar as chances, que é pegando uma pessoa que já vem de vitórias e tal. E quem que vence bastante? O homem branco rico. Então, quais as chances? Se não existisse uma lei que prevesse as mulheres dentro desses cargos proporcionais, imagina como seria o cenário. E isso a gente nem está falando sobre mulheres sendo de fato eleitas, a gente está falando sobre mulheres sendo candidatas, porque é só isso que prevê. Você tem que ter 30% de candidatas. Agora, se o partido vai repassar verba para campanha, vai dar espaço na TV, no rádio, é outra história também. Como a gente vai chegar nisso tudo? Bem, aí é um alinhamento judiciário que vai punir esses partidos do TSE, a gente vai ter os próprios partidos mudando, e a gente não fala só de partidos alinhados ao conservadorismo. Partidos de esquerda também fazem isso, colocam mulheres como laranja, enfim, N questões. Então, hoje, atualmente, a gente precisa ter uma noção de que as cotas de gênero avançaram muito, mas ainda não são suficientes para garantir a mulher lá dentro do espaço. Candidatas, beleza. Agora, eleitas, é outra questão. Eu concordo com isso que a Débora colocou, né, de toda essa situação para os espaços de poder ali, né, de mulheres eleitas, e acho que, para além disso, é isso, eu complemento com dizendo que a gente tem que pensar antes, né, a gente tem que também se ajudar mutuamente entre mulheres, para as mulheres ocuparem espaços anteriores a uma Câmara de Vereadores, a uma Câmara, enfim, de deputados, né, para que mulheres tenham protagonismo dentro do local de trabalho. Se ela trabalha numa UBS, que ela tenha voz ali dentro, né, que ela se crie como referência ali dentro. Se ela trabalha numa escola, que ela tenha voz ali dentro daquela escola. A gente pode voltar antes e na juventude, nos grêmios estudantis, que os grêmios estudantis sejam formados e liderados aí por mulheres, né, que a gente consiga ir fortalecendo isso sempre em outros espaços, para a gente conseguir garantir que já tenham mais mulheres aí, né, Débora? Como você falou, que às vezes nem chegam, né, assim, como quem a gente vai buscar de referência. Então, a gente também tem que ir fortalecendo fora desses espaços institucionais para a gente conseguir chegar nesses espaços institucionais e garantir que mulheres consigam fazer essas coisas, né? Garantir que uma mulher consiga lutar, e para uma mulher conseguir lutar dentro do próprio bairro, dentro do local de trabalho, ela precisa ter condições para isso, ela precisa ter condições de saúde, ela precisa ter condições de educação, que tudo sempre recai sobre as mulheres, né? Então, por isso que é uma luta sempre tão ampla, né? Mas uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, influencia e afeta diretamente na vida dessas mulheres que cuidam das crianças, que vão usar esses espaços, né? Então, quando ela tem uma facilidade em ter, como a gente disse, creche para o filho ficar, porque a gente sabe que não vai ficar com o pai, como a gente já disse, vai ficar com a mãe, com a avó, com a vizinha. Quando ela tem uma creche para deixar seus filhos, uma saúde de qualidade que ela possa ir numa saúde pública e ter uma criança menos doente em casa, ela consegue participar mais ativamente de algum espaço fora dali. Então, são tantas coisas que a gente tem que ir garantindo lá atrás, para a gente conseguir chegando nesses espaços institucionais, que a gente sabe que é uma caminhada longa, né? Então, para além dessas partes fundamentais, né, de fundo partidário aí, ter que ser destinado um tanto para candidaturas de mulheres, para a gente conseguir garantir mulheres ali, a gente tem que, foi o que a Débora falou, conseguir garantir que tenham mulheres para isso, né? Então, a gente tem que ir se fortalecendo lá atrás, e como eu disse, né, acho que em todos os espaços que a gente está. Isso aí, eu espero que a gente consiga fazer com que mais mulheres estejam em cargos públicos e estejam em cargos políticos. Gente, agora é um momento de indicação.
Pedi para a Débora separar algumas indicações. Não pedi para a Fernanda, esqueci, desculpe, meu anjo. Mas vamos lá. Dé, fala suas indicações para gente. Tá, vamos lá, então. Eu acho que dá para dividir bem, assim, com relação à questão histórica. Então, O Voto Feminino no Brasil é um livro fantástico, da Teresa Novaes. Esse é um livro extremamente importante para você compreender tudo o que aconteceu desde a nossa Constituição Imperial até hoje, como a gente chegou a esse momento, quem foram as mulheres que lutaram e que ocuparam aquele espaço quando ninguém imaginava que isso fosse possível. Também temos a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que é da Jaqueline Pitangui, que esse livro ele trata principalmente sobre os direitos que estão na nossa Constituição que mulheres propuseram. Então, a gente não sabe disso. A gente não sabe que muita coisa na nossa Constituição, a gente fala do artigo 5º, né, um belo artigo com direitos e garantias fundamentais, e quantos foram ali idealizados e feitos por mulheres? Muitos, muitos mesmo. E também, classicão para a gente conhecer tudo sobre mulheres na política brasileira, se chama Mulheres na Política Brasileira, da Catarina Brasil, é do ano passado esse livro, então ele está bem recente, ele é muito, muito bom e fundamental para a gente compreender também o que é uma mulher na política e seus impactos. E você, Fê, tem alguma indicação para dar para os nossos ouvintes e espectadores? Bom, eu nem sabia que tinha essa parte, assim, esse quadro, então eu vou indicar o que eu estou lendo agora atualmente, pode ser? Que é o Caliban e a Bruxa, que imagino que o que a Débora trouxe aqui também seja dali, né? Estou lendo isso agora, então vou deixar isso como indicação. O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, então fica aqui essa indicação também, que é um livro super bacana, né? Importante, uma visão marxista, e inclusive de toda essa história e trajetória aí, de como chegamos até aqui, né? Nessa luta das mulheres, luta por garantia de direitos e por barrar, né, esses retrocessos que a gente sempre fala aqui. Gente, agora é o momento de vender o peixe. Tá na hora de vocês falarem um pouco sobre vocês, um pouco sobre os projetos de vocês, no que vocês estão trabalhando, né? Então, Débora, vai lá. Bem, eu sou integrante do grupo de estudos em Constituição e Cidadania, então uma das nossas prioridades aí é levar a Constituição para as crianças, especialmente com relação aos direitos que nós temos e as garantias fundamentais, principalmente com relação às meninas, meninas na ciência, meninas além dessas expectativas que se tem, né, para as meninas. E também faço parte do Grupo Legislativas, que é um projeto de extensão da UFBC. Lá nós debatemos principalmente sobre a questão de política e gênero, eu sou coordenadora do GT de Dados, e nós fazemos levantamento dos projetos de lei que as vereadoras da ABC Paulista fazem, inclusive já vou mandar meu formulário para a Fernanda daqui a pouco, para que a gente fomente isso o máximo possível, porque a gente faz todo o trabalho de buscar e ficar indo atrás, aí quem sabe, né, a gente já faz uma parceria e já chega lá direto no nosso banco de dados. Inclusive, para você acessar, é só projetolegislativa.com, lá você consegue encontrar todo o nosso trabalho, nossos grupos de estudo, enfim, está com um site novo, agora está bonito, e toda a planilha. Fico feliz em convidar vocês para que participem dos nossos grupos e, enfim, que a gente discute sobre N questões. Semana passada a gente conversou sobre mulheres na computação, por exemplo, que é uma área que tem poucas mulheres e é extremamente importante. Então, convido todo mundo a fazer parte, conhecer e incentivar as mulheres na política como um todo. Luana, e você? Qual o seu peixe? Eu estou, na verdade, em uma série de projetos na Câmara Municipal. O maior que a gente está, né, dedicando os nossos esforços para aprovar rapidamente é o projeto São Paulo, Solo Preto e Indígena, que é um projeto sobre monumentos, homenagens, símbolos a racistas, a escravocratas. A gente aprovou em primeira votação, né? Então a gente vai agora tentar aprovar em segunda votação. A gente acha que tem espaço, tem possibilidade, tem brecha para a gente fazer isso, né? Então é uma coisa que é bastante interessante da gente tocar. E a gente tem também uma série de projetos agora em setembro, ligados à saúde mental. Um é o que a gente, enfim, tá desde janeiro tentando tocar, que é a contratação emergencial de trabalhadores da saúde, né? Que é bastante importante para nós. E tem um outro que a gente está
tentando negociar com a presidência da Câmara, mas que a gente vai ver ainda, vai conversar com a Secretaria de Finanças, é muito difícil porque eu sou da oposição. Então é uma coisa que às vezes eles não querem muito, mas eu tenho conseguido alguns papos. Assim, às vezes rola porque eles tentam mostrar que eles são diferentes do Bolsonaro. Toda vez que eu peço reunião e eu ensino que, vocês não querem reunir com a oposição, eles falam, não, a gente não é o Bolsonaro, não sei o quê, a gente é muito democrático, é ótimo, assim, aí marca uma reunião. E aí tem esse outro projeto que a gente chamou de Passe Livre pro Cuidado, que é uma espécie de mãe paulistana da saúde mental. Sabe mãe paulistana? Que é uma cota da SP Trans. Uma gestante tem direito a 9 cotas da SP Trans. 9 não, né? 18. Porque é ida e volta do posto. Se ela provar que ela mora a X quilômetros de distância da UBS. Né? Então ela consegue passe livre para o pré-natal. E a gente quer passe livre para quem está em tratamento em CAPS e SECOS de São Paulo. Tratamento de saúde mental. É uma espécie de passe livre para pessoas que estão indo, que são pacientes regulares do Centro de Centro de Apoio Psicossocial. E que seria um gasto pequeno para a prefeitura, não são tantas pessoas, seria algo que, do cálculo bem por baixo que a gente está fazendo, é mais barato que o Mãe Paulistano, assim, e a gente está vendo o que dá para fazer, que a gente quer, ou se eles vão dar algum limite do tipo, primeiros 6 meses, primeiros 3 meses, o que seja, entendeu? Mas a gente vai querer algo nesse sentido. Fê, e você, qual o seu? Manda aí. Primeiro, obrigada aí a Débora, o convite está aceito, e também obrigada aqui, André, pelo espaço, né, super legal. Não vou nem falar de mim, eu acho, porque estou aqui representando o nosso mandato coletivo das Mulheres por Mais Direitos, então eu acho que é mais importante do que sempre falar individual, né, eu gosto de falar em coletivo, né. Se eu estou aqui é porque nós 3 somos um mandato coletivo de 3 mulheres, eu, Fernanda, a Paula e a Bruna. Cada uma de nós 3 tem uma atuação diferente, anterior, e agora a gente está lá na Câmara como um mandato eleito, o 3º mandato mais votado da cidade, um mandato de mulheres feministas, um mandato que luta pela pauta das mulheres. Então a gente tem tido uma batalha muito forte ali dentro, muito difícil, mas muito boa. Nós somos 3 co-vereadoras numa cidade conservadora, igual São Caetano, né? Tão coronelista como São Caetano, então a gente tem tido diversas lutas ali dentro para garantir nosso espaço ali, né? E a gente tem conseguido, e o mais importante para mim é que a gente tem ampliado muito a nossa luta. A gente tem ampliado as nossas lutas individualmente, a gente tem ampliado as nossas lutas coletivamente. Cada uma de nós tem uma atuação aí, eu no funcionalismo muito forte, a Bruna uma atuação de juventude, a Paula, uma atuação na cultura, na causa animal, enfim, a gente tem lutas em comum aí também, é claro, a pauta das mulheres, ela passa em todas essas. Então a gente tem conseguido, com esse mandato, nosso objetivo principal, né, que por enquanto, né, caminhando aí, mas que é ampliar todas as nossas lutas, trazer força aí para os movimentos sociais para dentro da Câmara, isso é o que a gente mais tenta fazer, lutar junto com os movimentos sociais da cidade e levar todos eles para dentro da Câmara, para dentro daquele espaço de poder institucional, mas que a gente sabe que é só um pequeno ponto aí, que muitas lutas outras acontecem tantos aí na cidade, então são para elas que a gente tem que dar voz. É isso. Infelizmente, a gente agora vai se caminhando para o final. Obrigado a Débora, a Luana, a Fernanda, que participaram do episódio de hoje. Eu deixo o convite aberto para sempre que vocês quiserem voltar, e vamos aí fazer um novo episódio falando um pouco mais sobre a luta das mulheres e a importância delas na política. Curti muito o papo com vocês. Não se esqueçam de seguir as meninas nas redes sociais, no Instagram. A Fernanda tá como fer.nanda.gs. A Débora como Débora com H, Tonucci com 2 Cs. A Luana como Luana Psol. Eu, _ DEDDS, e o Já é Hora _ podcast. Curtam, compartilhem e façam com que tudo isso chegue a mais pessoas. Obrigado. E até a próxima.